boa tarde a todos. Estamos ao vivo para mais uma transmissão do Bate-Papo FGV. Para quem não conhece, o Bate-Papo FGV recebe especialistas da Fundação Getúlio Vargas para falar sobre os assuntos do momento, sobre os últimos acontecimentos e os temas de interesse em geral. E hoje a gente vai falar sobre os recentes ataques terroristas ocorridos em Manchester, na Inglaterra, na última segunda-feira. Para isso trouxemos um convidado, o pesquisador da FGV Direito Rio, Guilherme France. Obrigada, Guilherme, pela presença. E lembrando a vocês que podem enviar perguntas ao longo da transmissão. Vamos lá? Primeira pergunta. O atentado terrorista em Manchester, durante o show da cantora Ariana Grande, ocorrido na última segunda-feira, deixou 22 mortos e mais de 50 feridos. O Estado Islâmico já reivindicou a autoria do atentado, mas o caso ainda está sendo investigado. Você poderia falar brevemente sobre as ações desse grupo, sobre o Estado Islâmico? Claro. Primeiramente, obrigado pelo convite, Fernanda. Bom, a história do Estado Islâmico é mais longa do que existe espaço aqui para discutir. Na verdade, o Estado Islâmico se origina de diversos grupos terroristas que surgiram na área do Iraque e da Síria desde o final da década de 90 e se desenvolveram ao longo da década de 2000. Talvez o principal deles seja exatamente a Al-Qaeda do Iraque. Esses grupos, ocorre uma sucessão entre esses grupos muito frequente, lideranças são assassinadas e substituídas. O Estado Islâmico, como ele é conhecido, na verdade esse é apenas um dos muitos nomes que ele recebe. Um dos nomes é Estado Islâmico do Levante, da Síria, enfim, tem diversos nomes. Esse acabou sendo o mais conhecido. O Estado Islâmico se declara formalmente em 2014 como um califado, ou seja, um Estado governado por uma visão particular dos preceitos do islamismo. E é importante que fique claro que é uma visão particular, ou seja, para as pessoas não identificarem a religião islâmica com as práticas desse, infelizmente, assim, nomeado Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico se desenvolve principalmente a partir dos conflitos que acontecem no Iraque, no Afeganistão, com a invasão norte-americana, e o Estado Islâmico começa a crescer no final dessa década de 2000. Ele começa a crescer e controlar territórios, que é uma prática não tão frequente com grupos terroristas. A gente estava mais acostumado com a Al-Qaeda, que funcionava em esquemas de atentados específicos. O Estado Islâmico não, ele pretende controlar territórios efetivamente, para exatamente declarar-se um governo. Em 2014, ele atinge o seu auge, controlando uma porção razoável de território no Iraque e na Síria, e se declara como Estado Islâmico efetivamente. Desde então, no entanto, acontece uma reação do resto do mundo, porque conforme o Estado Islâmico controla territórios, ele não age exatamente como um grupo terrorista, ele tenta se comportar como se fosse um governo, sem qualquer legitimidade internacional. Ele pretende julgar e executa efetivamente pessoas. Existem diversos vídeos de execuções terríveis. Ele pretende desenvolver determinadas atividades como se fosse efetivamente o Estado, tributação, oferecimento de determinados serviços, mas sempre orientado pelaquela visão particular dos preceitos islâmicos, e inclusive realizando atividades comerciais. Uma das principais fontes de renda do Estado Islâmico era justamente o comércio de petróleo dos campos que eles conseguiam controlar por meio da atividade militar. A partir de 2014, a comunidade internacional reage de forma mais intensa. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, mas sem que os Estados Unidos efetivamente colocasse soldados naquele território, consegue aos poucos diminuir, e o Estado Islâmico vem encolhendo de tamanho desde então. O que acontece, no entanto, é que a partir do momento que existe uma proporção, uma coisa, enquanto ele encolhe de tamanho, as atividades dele no resto do mundo aumentam. Se multiplicaram os atentados terroristas que o Estado Islâmico, pelo menos, reivindicou a autoria no resto do mundo. É como se fosse uma reação àquela agressão ao seu âmago, que era o território que ele controlava. Então, desde 2014, ocorreram diversos atentados que foram reivindicados pelo Estado Islâmico. E é importante que
que se ressalte que a grande maioria desses atentados acontece em países que a gente acaba nem ouvindo falar desses atentados. São diversos atentados no Iraque, na Síria, em países de origem maioria muçulmana, e a imprensa ocidental acaba não captando não dando a devida reverberação a esses atentados. Então, os atentados que a gente tem maior conhecimento são justamente aqueles atentados que acontecem nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido. Nos Estados Unidos ocorreram atentados em São Bernardino, na Califórnia, e o atentado contra a boate... Isso foi quando, esse do São Bernardino? Foi durante a campanha eleitoral, que agora que o Donald Trump se elegeu, 2015, 2016, isso. Os atentados contra a boate gay na Flórida. Isso foi bem recente. Pois é. Aconteceram também os atentados de Nice, que foi o episódio que um indivíduo dirigiu um caminhão e acabou matando e ferindo diversas pessoas. Houve a derrubada de um avião no Egito, que também foi reivindicado pelo Estado Islâmico, e também diversos atentados de menor alcance em termos de mortes e feridos na Bélgica, Alemanha e mesmo no Reino Unido. Há pouco tempo atrás aconteceu um atentado que foi reivindicado pelo Estado Islâmico em Westminster, ali na região central de Londres, com uma pessoa que dirigiu um carro e atropelou algumas pessoas. Então, desde a ofensiva contra o Estado Islâmico, multiplicaram-se os atentados no resto do mundo. Certo. E passando para a próxima pergunta, geralmente de que forma o grupo age para conseguir efetivar um ataque, né, dessa proporção como foi esse do show? E se há um padrão entre os focos escolhidos pelos terroristas, bem como planejamento, treinamento? Sei que você já começou a iniciar um pouco sobre esse assunto, se pudesse. Bom, nenhum grupo terrorista é igual ao outro. Cada grupo terrorista acaba desenvolvendo suas táticas particulares e contingentes em suas situações particulares. No caso do Estado Islâmico, uma prática que acabou se tornando recorrente foi o recrutamento de estrangeiros, indivíduos nacionais norte-americanos, ingleses, franceses, que são de alguma forma recrutados e radicalizados, principalmente pela internet. Esses indivíduos acabam indo até campos de treinamento do Estado Islâmico, recebem esse treinamento, retornam aos seus países de origem e realizam esses atentados, que muitas vezes eles não exigem grande planejamento em termos de custo. Por exemplo, esse caso de Manchester, o atentado era uma bomba dentro de uma mochila, nada muito complicado, com pregos e porcas para causar o maior dano possível, mas não é tão custoso e complicado assim realizar um atentado, infelizmente. Muitas vezes os instrumentos utilizados são instrumentos que em outras circunstâncias são inofensivos, como carros, caminhões. Então, o Estado... São para isso, né, efetivamente. Exatamente. Então, infelizmente, o Estado Islâmico acaba funcionando mais como oferecimento de uma ideologia a qual esses indivíduos acabam se filiando e alguma forma de treinamento que eles eventualmente recebem. Certo. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre os recentes ataques terroristas ocorridos em Manchester, no Reino Unido, com o convidado, pesquisador da FGV Direito Rio, Guilherme France. Lembrando que vocês podem enviar perguntas ao longo da transmissão e a gente já recebeu aqui algumas perguntas. Um espectador, né, perguntou: a França e a Inglaterra sofrem mais ataques por aceitar mais imigrantes? Não, eu acho que é fundamental que a gente compreenda que não é o recebimento de imigrantes que causa o maior número de atentados terroristas. Não existe nenhum link direto. E é justamente esse tipo de percepção que, infelizmente, muitas vezes é disseminado pela mídia, que gera diversas formas de preconceito e discurso de ódio contra imigrantes. Então, é fundamental que esse tipo de compreensão seja... porque não existe nenhuma base científica. Por exemplo, recentemente, o Donald Trump o presidente norte-americano, tentou impor um decreto no qual ele proibia que determinados imigrantes e refugiados de alguns países entrassem nos Estados Unidos. Gerou bastante polêmica, né, inclusive. Exatamente. E a maioria dos países
todos os países, na verdade, que ele selecionou com esse banimento, entre aspas, eram países de maioria muçulmana. Curioso e bastante revelador é que nenhum dos atentados terroristas que aconteceram nos Estados Unidos com vítimas letais foram de responsabilidade de indivíduos de origem desses territórios, desses países. Então, o quão mais a gente conseguir separar a lógica da imigração com a lógica do terrorismo, melhor. Sim. Mais uma pergunta que a gente recebeu. Você acredita que há possibilidade dessas reivindicações serem falsas? É possível que o terrorismo use esses eventos para se promover de alguma forma? É como se não tivesse sido de fato o Estado Islâmico que... Mas eles assumiram, né, reivindicaram a autoria, mas que na verdade não sejam eles. Eles só estão fazendo isso só para ficarem na mídia, né? Pra... É importante que a gente compreenda a evolução da tática e das formas de atuação dos grupos terroristas. O Estado Islâmico e mesmo a Al-Qaeda anteriormente não funcionavam de forma tão centralizada quanto muitas vezes a gente espera. Ou seja, esses indivíduos que acabam sendo a base da pirâmide dessas organizações não recebem ordens diretas de onde realizar atentados ou quando, como. A atividade não é tão centralizada assim, pelo contrário, é bastante descentralizado. Então, se nós considerarmos que possivelmente esse indivíduo foi motivado por uma ideologia disseminada pelas redes sociais, pela internet, pelo Estado Islâmico, se torna um pouco irrelevante considerar se a reivindicação foi de fato do Estado Islâmico e se bate com a realidade ou não. A princípio, as primeiras investigações indicam que de fato esse indivíduo viajou à Líbia, possivelmente participou de campos de treinamento. Então, por enquanto, a reivindicação parece bastante verídica. Sobre isso, né, que você está falando, já foi identificado o autor do atentado, né, um jovem jihadista, né, de 22 anos, com origem líbia, Salman Abedi, né? É possível identificar um homem-bomba? Na sua opinião, quais são as características principais? Se há um perfil em comum entre esses indivíduos? De novo, a identificação de um perfil com a atuação como homem-bomba ou terrorista suicida é muito perigosa, porque gera novamente o risco de nós associarmos um determinado perfil a uma atuação terrorista e assim gerar preconceito e discriminação. E a própria tentativa de se identificar perfis específicos não é tão relevante no sentido de que apenas um homem-bomba é capaz de causar uma destruição muito grande, um homem ou uma mulher-bomba são capazes de causar uma destruição terrível. Então, mesmo que uma pessoa fuja a essa regra de um perfil possivelmente estabelecido, isso já seria suficiente para causar uma grande destruição. O que tem sido percebido nos últimos atentados que a gente mencionou é que, frequentemente, eles são cometidos por imigrantes de segunda geração que se encontram, muitas vezes, em situações de marginalização e acabam sendo indivíduos mais facilmente influenciáveis e, por isso, radicalizados. A resposta a isso não pode ser, no entanto, a estigmatização da imigração de imigrantes. Pelo contrário, deve ser a inclusão desses indivíduos na sociedade com oportunidades econômicas, educacionais, etc. E o próprio combate da ideologia e das formas de recrutamento pela internet, pelas redes sociais e do próprio grupo terrorista nos locais onde ele se encontra. Certo. Mais uma pergunta que a gente recebeu aqui dos nossos espectadores, estão bem participativos. Um jornalista da Folha foi retido no aeroporto de Manchester na última terça-feira, um dia após o ataque terrorista, porque estava lendo um livro sobre o Estado Islâmico. Ele foi levado para uma sala para um interrogatório. Os policiais acabaram liberando, né, mas avisaram que, se quisessem, poderiam retê-lo no aeroporto por mais tempo. Como você avalia esse ocorrido? Uma leitura sobre o Estado Islâmico poderia ser motivo para a prisão? Lógico que não. Se fosse motivo, eu poderia ser preso porque tenho livros sobre o Estado Islâmico. O que acontece é que muitas vezes, no afã de apresentar resultados ou extremismos motivados por pessoas
que às medo, vezes, né? Também. que são orientadas por percepções mais conservadoras e reacionárias, acaba gerando essas situações bastante absurdas. Logicamente, o direito internacional determina que não existe nenhum Estado obrigado a receber nenhum indivíduo. Ou seja, o Reino Unido tem de fato o direito de recusar a entrada. É óbvio que esse preceito é matizado de diversas formas, mas nesse caso, nenhum indivíduo, o Reino Unido teria direito a não permitir a entrada desse indivíduo. Isso não quer dizer que ele poderia manter esse indivíduo, esse jornalista da Folha, detido eternamente. Isso violaria diversos tratados internacionais. Próxima pergunta, né? Na sua opinião, que providências as autoridades podem tomar para conter esses tipos de ataques? Os atentados suicidas acabam não gerando muita possibilidade de respostas reativas. Ou seja, não existe muito que a autoridade possa fazer a partir do momento que a ameaça já se constituiu. Não é como se fosse um sequestrador ou mesmo algum outro tipo de violência. Isso acaba dando maior importância e ênfase a atividades de prevenção. A atividade de inteligência que busca identificar indivíduos, eventualmente, que podem representar essa ameaça, o acompanhamento desses indivíduos, monitoramento deles, seus comportamentos por redes sociais, meios de comunicação diversos, e o acompanhamento efetivo desses indivíduos. E, logicamente, existem também os mecanismos que buscam, de alguma forma, reduzir os riscos em situações específicas, como grandes eventos, museus, aeroportos, estações de trem, metrô, todos aqueles procedimentos de segurança que a gente conhece. São instrumentos também para evitar que ameaças se constituam nesse ambiente onde podem efetivamente causar mais danos. Agora, esses mecanismos também têm os seus limites, porque, como a gente falou, existem determinados instrumentos, determinados objetos que não são destinados a provocar nenhum tipo de violência ou causar dano e são efetivamente usados para isso. Certo. A gente recebeu mais uma pergunta. Recentemente, o filme Eu, Daniel Blake. Você viu esse filme? Não. Eu conheço falar. Mas não, é só estar citando. Expôs um quadro de deterioração extrema do estado de bem-estar social europeu e a incapacidade dos governos orientarem, compreenderem as demandas sociais. O mesmo ocorreu com os protestantes no Brasil em 2013, cujas respostas foram insuficientes para atender às demandas das suas reivindicações. Esse quadro de incompreensão entre população e seus representantes políticos pode explicar satisfatoriamente a ascensão e a violência dos movimentos terroristas? Não seria melhor e mais eficaz o caminho para o diálogo? Na sua opinião? É difícil, né, você chamar um extremo, né, para o diálogo. É importante que fique bastante claro que manifestantes não são terroristas. Não, comparar os manifestantes. Isso é uma distinção básica que tem que ser feita e, infelizmente, recentemente, semana passada, nós tivemos manifestações que acabaram se tornando violentas e causaram dano ao patrimônio público, violência, e alguns desses indivíduos já foram apontados como se fossem terroristas. Não são. E é muito importante que essa distinção seja feita de pronto. A existência de insatisfação em relação ao Estado é uma constante. A manifestação dessas insatisfações pode acontecer de diversas formas. Isso a gente vê no mundo inteiro. Agora, eu tenho uma certa reticência em colocar no mesmo grupo indivíduos que acabam se radicalizando e cometendo esses atos de terrorismo com manifestantes que não só no Brasil, mas que em qualquer lugar reivindicam seus direitos e novas ações por parte dos governos. Certo. Mais uma pergunta que a gente recebeu. Após o ataque no show da Ariana Grande, o governo britânico decretou o alerta para ataques terroristas para o nível crítico, entre aspas. Você sabe o que isso significa, exatamente, esse nível crítico? Na maioria dos países, existem diversos níveis em que os estados, os governos centrais, utilizam para organizar suas respostas a possíveis ameaças. Uhum. O nível crítico, no caso do Reino Unido, se refere
a percepção de que existe uma possibilidade maior de que venha a acontecer um atentado terrorista e também a disposição dos instrumentos que são considerados efetivos. Por exemplo, as Forças Armadas são despachadas para protegerem determinados locais e instituições instituições consideradas estratégicas, justamente por haver uma percepção de que nesse momento específico, e isso é temporário, obviamente, se a situação permanecesse eternamente crítica, nunca seria crítica, né? Então, durante esse período existe esse maior nível de atenção e alguns instrumentos se tornam disponíveis para repelir eventuais ameaças. Certo. O episódio já teve algumas consequências, né, imediatas no Reino Unido, como a suspensão das campanhas para as eleições parlamentares que acontecem agora, no dia 8 de junho. O que mais pode ser impactado com esse ataque? Bom, a própria campanha eleitoral vai sofrer um impacto. Já houve, os principais candidatos já tentaram de alguma forma dar respostas, mas talvez seja um pouco cedo para afirmar com certeza, mas é possível que o Partido Conservador ganhe ainda mais destaque e seja favorecido nesse clima de insegurança muito grande. Essa questão, e a gente já falou um pouco sobre isso, como a imigração acaba sendo muitas vezes colocada como culpada por esses eventuais atentados, acaba gerando um apoio popular nesse ambiente muito emocional e de medo, um apoio a políticas de restrições à imigração, que são tradicionalmente associadas ao Partido Conservador e que também motivaram, se vocês lembram, a votação que culminou na Brexit ano passado, no ano anterior. Então, é possível que de fato venha a favorecer o Partido Conservador. E a resposta do líder do Partido Trabalhista de fato não foi muito encorajadora. Por mais que ele disse que o envolvimento externo do Reino Unido é parcialmente responsável por esses atentados terroristas. É uma coisa que academicamente talvez possa ser razoável se dizer, porque de fato o envolvimento do Reino Unido acaba aumentando a exposição desse país na região do Oriente Médio, de onde muitos grupos terroristas acabam surgindo. Mas é uma coisa que politicamente não é palatável, então já gerou maior oposição a ele. E de outro lado, também é importante mencionar que isso talvez seja uma das formas de atuação das autoridades contra grupos terroristas, né? A atividade de inteligência não é uma atividade isolada. Os estados têm que compartilhar inteligência. E infelizmente isso foi prejudicado recentemente. O nome desse jovem que foi responsável pelo ataque foi vazado à imprensa por autoridades norte-americanas e fotos que eram consideradas sigilosas também foram vazadas ao New York Times. Então, nessa situação em que começa a surgir uma certa desconfiança das autoridades britânicas em relação às autoridades norte-americanas. Isso pode resultar numa diminuição do compartilhamento de informações, o que prejudica a atividade de prevenção a ataques terroristas. Certo. Mais uma pergunta que a gente recebeu. O terrorismo que mata a população inocente e gera medo em toda a sociedade não pode se tornar uma arma para alguns políticos sem escrúpulos para controlar e limitar a democracia? Infelizmente pode. O que pode acabar acontecendo é justamente o aproveitamento dessas situações de medo e nervos à flor da pele, falando de forma bem simples, para o avanço de determinadas posições políticas e de determinados interesses, justamente para favorecer ou para ganhar poder. Isso é bastante comum acontecer. Governos, autoridades aproveitam momentos de fragilidade emocional e para avançar posturas que na verdade concentram mais poder nelas próprias. A impressão que a gente tem muitas vezes é que com frequência as restrições a direitos e garantias são justificadas como se fossem necessárias ao combate ao terrorismo, quando na verdade muitas vezes são utilizadas para concentrar mais poder, acumular poder e restringir a democracia. Certo. Mais uma pergunta que a gente recebeu.
muitos refugiados vêm escolhendo o Brasil como destino para fugir de guerras, perseguições e pobreza. Como fica, nesse caso, o risco de atentado aqui no país, na América Latina também? Você acredita que há essa possibilidade? Bom, tradicionalmente, nem o Brasil nem a América Latina são alvos do terrorismo internacional. Isso, logicamente, não quer dizer que não possa vir a ser. E aí é importante fazer uma distinção em relação a atentados terroristas, principalmente quando a gente está falando do Brasil. Existe a possibilidade de um país, no caso o Brasil, ser alvo de um ataque terrorista e a possibilidade de um país ser palco de um ataque terrorista. São duas situações um pouco diferentes. Se o Brasil eventualmente fosse alvo de um ataque terrorista, seriam brasileiros, instituições brasileiras que seriam efetivamente atacadas. Quando o país é palco de um atentado terrorista, quer dizer que, por exemplo, o Brasil e os países da América Latina têm instituições e representações políticas de países desses que a gente viu sendo alvo mais recentemente. Embaixadas, consulados, instituições nacionais, turistas. E se essas instituições, esses indivíduos, eventualmente são alvos dentro do Brasil, ou seja, se acontece um atentado no consulado norte-americano no Rio de Janeiro, por exemplo, o Brasil não está sendo alvo, mas está sendo palco de um atentado terrorista. Então são duas possibilidades um pouco diferentes. A possibilidade do Brasil de fato vir a ser alvo de um ataque terrorista, eu não acho tão provável no momento. Mas isso é uma situação que a história diz que isso não aconteceria, porque não aconteceu até o momento. Mas, como a gente disse, basta um ataque terrorista para mudar tudo. Então, o que é necessário é estar sempre preparado. E aí, a gente viu isso durante as Olimpíadas, quando a preocupação com o ataque terrorista foi muito grande. Né? Acho que foi um momento, né, que talvez as pessoas mais tenham se preocupado, porque a gente nunca se preocupa, né, de fato, com isso. Exatamente. Os problemas que a gente normalmente associa ao Brasil e que a população se preocupa são outros. Sim. Violência urbana, tráfico de drogas, corrupção, são outros problemas. Isso não quer dizer que não há necessidade de fato, haver constante vigilância e atenção. Mas, de novo, essa vigilância e atenção não pode ser transformada, utilizada como instrumento para discriminação, preconceito, redução da democracia. Você está falando de refugiados. Recentemente, a lei de migrações foi aprovada no Congresso, uma lei de migrações muito boa, construída a partir do amplo consenso da sociedade civil. É uma lei que substitui o Estatuto do Estrangeiro, que foi estabelecido durante o período da ditadura militar. Mas, infelizmente, o presidente acabou vetando alguns dispositivos dessa lei de migração, justamente por pressões de entidades relacionadas à segurança nacional, com essas preocupações que, infelizmente, acabaram prevalecendo, como a Polícia Federal, o Ministério da Defesa. Certo. A gente recebeu mais uma pergunta. Nestas mesmas horas, na Itália, está acontecendo a reunião dos líderes de 7 países que formam o G7 e as notícias falam de um clima bastante tenso durante o encontro, justamente sobre a pauta terrorismo, né, que é o que a gente está discutindo agora. Qual seria o melhor acordo ou o mais desejável que podemos esperar desse encontro, na sua opinião? Eu acho que talvez ele esteja se referindo ao encontro da OTAN, e não do G7. Não sei exatamente. O nosso porque está acontecendo de fato um encontro da OTAN, onde estão reunidos alguns dos membros do G7, Estados Unidos, França, Reino Unido, e de fato o clima está tenso, só os líderes podem de fato confirmar. Mas a possibilidade, talvez o que esteja motivando algum nível de tensão além do recente atentado, a situação constantemente confusa na qual o presidente norte-americano coloca a posição dos Estados Unidos na OTAN junto à mídia. Muitas vezes apresenta a OTAN como uma instituição defasada e ameaça se retirar, e outras falam que é muito valiosa. Então essa situação de falta de certeza em relação à importância da OTAN, que foi, ao longo dos últimos 15 anos, um instrumento importante de combate ao terrorismo
não só na Europa e nos Estados Unidos, pode estar acabando gerando essa situação de insegurança e tensão. Certo. Agora, para finalizar, uma última pergunta. Você acredita que os turistas que vão viajar para a Europa nos próximos dias, meses, eles têm que se preocupar com algum tipo de atentado, alguma coisa? Eu acho que é importante que a gente tenha em mente quais são os objetivos desses grupos terroristas quando eles fazem o que eles fazem. Os alvos não são escolhidos aleatoriamente. Se for escolhido o show da Ariana Grande no Reino Unido, eu duvido que não tenha sido considerado que ela é uma cantora norte-americana, que canta pop, que tem um grande público LGBT, que grande parte do público eram mulheres. Então, crianças também, né? Crianças, principalmente. Nossa. Então, o objetivo desses indivíduos e desses grupos como o próprio nome diz, aterrorizar. E eles, com frequência, conseguem efetivamente reduzir o número de turistas que vão a determinadas localidades. Um atentado recente na Tunísia, recente nem tanto, mas que aconteceu na Tunísia, acabou gerando um grande problema à indústria do turismo na Tunísia. Então, eu não acho que ninguém deva deixar de viajar por conta disso. Eu acho que as pessoas têm que ter mais paciência, porque provavelmente as filas nos aeroportos vão estar mais longas, os processos de entrada e de controle de imigração vão estar mais tensos, então tem que ter mais paciência, né, sim. Tem que ter mais paciência e maior... evitar situações que eventualmente possam ser compreendidas como ameaçadoras, evitar qualquer tipo de brincadeira em relação a esses acontecimentos. E quando se encontrarem, de fato, nos países, ter atenção, a atenção que a gente tem aqui no Brasil em relação à violência urbana, por exemplo, ter atenção em áreas de grande público, multidão, locais de grande circulação de turistas, como museus, estações de metrô, trem. Atenção a possibilidades. Os nacionais desses países europeus, norte-americanos, estão muito acostumados a denunciar quando vem uma mala abandonada, alguma coisa assim, então é importante a gente ter o mesmo comportamento. Mas de forma nenhuma deixar de viajar ou ser dominado pelo medo. Eu acho que tem que ser atento, compreensivo em relação às autoridades nessa situação de medo e emoções, mas não deixar de realizar seus sonhos e aproveitar suas férias. Tá ótimo. Muito obrigada, Guilherme, pela participação. Obrigada a todos também que acompanharam a gente até agora. Lembrando que vocês podem continuar sabendo sobre tudo o que acontece na FGV acessando o nosso portal de notícias, fgv.br/fgvnoticias, ou as redes sociais, fgv.br/redes-sociais. Muito obrigada a todos e até a próxima.